Olá, muito boa noite Celso Cardoso. Boa noite, Michele. Bem-vindo você de casa ao Plantão da Saúde Coronavírus, um programa que une esforços dos departamentos de jornalismo e de esportes da TV Gazeta para levar informação de qualidade para você que está em casa. Hoje teremos entrevistas espetaculares com Fernando Fassini, que é terapeuta quântico e diretor de prevenção a doenças no Instituto MISPA de Saúde Integral. E também vamos conversar, Michele, com o médico pediatra especializado em imunologia e doenças alérgicas, Lúcio Cury. Nós voltamos e vamos direto para o nosso telão da saúde ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus, que completa hoje um mês do primeiro registro aqui no país. Vamos ver como está a situação no estado de São Paulo e no Brasil. No total, são 2.915 casos confirmados pelo Ministério da Saúde, com 77 mortes no Brasil. Ontem eram 57. Em todo o país, 194 pacientes estão em UTIs e 205 em enfermarias. O estado de São Paulo, que concentra o maior número de notificações da Covid-19, são 1.052 casos confirmados e 58 mortes. 60 pacientes estão em UTIs aqui no estado e 79 em enfermarias. E um recado importante, o Ministério da Saúde acabou de lançar também um WhatsApp para tirar dúvidas sobre o novo coronavírus. Anote o número, é 61, veja isso, Celso Cardoso, eu falo tudo certinho. 61 9938 0031. 0031. Então, repetindo, 61 9938-0031. Também foi divulgado hoje um canal para facilitar o recebimento de doações. O e-mail é juntoscontracovid19 @saude.gov.br. juntoscontracovid19 @saude.gov.br. Serão aceitos insumos, materiais e equipamentos. Bom, aumentam no estado de São Paulo os internados graves por causa do novo coronavírus. Em coletiva mais cedo, ao lado do secretário estadual de saúde, o governador João Dória anunciou novas medidas para conter o avanço da doença. Reforçou a importância da quarentena e, pela primeira vez desde o início da pandemia, admitiu a possibilidade de lockdown, que é a restrição de circulação de pessoas com uso policial. Medida extrema, Michele, caso necessário. E o repórter Osmar Garrafa acompanhou essa coletiva e tem os detalhes. Boa noite, Garrafa. Entre as ações, o governador também anunciou o repasse de dinheiro aos municípios, certo? Certo, Celso, é isso. Boa noite. Hoje pela manhã, aqui no Palácio dos Bandeirantes, o governador João Dória confirmou que o governo do estado vai repassar no próximo dia 3 de abril a quantia de 218 milhões de reais a 80 municípios com mais de 100 mil habitantes para que possam combater o vírus da Covid-19. Acompanhe. A linha de corte é para municípios com mais de 100 mil habitantes para o combate ao coronavírus. O valor será utilizado para essas cidades com população acima de 100 mil habitantes, excetuando-se a capital de São Paulo. O anúncio da capital de São Paulo será dado amanhã, juntamente com o Bruno Covas. Estas 80 cidades com mais de 100 mil habitantes foram escolhidas para serem referência médico-hospitalar e seguindo a orientação científica do nosso Centro de Contingência do Covid-19 e orientações médicas e também estruturantes. Ainda pela manhã, Celso, o governador falou pela primeira vez na possibilidade e na utilização de força policial para evitar a circulação de pessoas pelas ruas de São Paulo. Acompanhe na reportagem. O cenário no estado é preocupante. Segundo o secretário estadual de saúde, José Henrique Germann, nas últimas 24 horas aumentou em 24% o número de pessoas internadas com gravidade. De acordo com o boletim de quarta-feira, eram 61 pessoas nestas condições. Esse número subiu para 84, de acordo com o último balanço divulgado hoje. Os pacientes graves internados em UTI são agora 84. E nesse último dia teve um acréscimo de 42%.
Isso é mais ou menos característico da epidemia, ela tem dias de mais acréscimos e dias de menos acréscimos, mas ela vem crescendo. Diante do novo quadro, o governador João Dória, que convocou a coletiva, anunciou novas medidas para tentar frear o avanço da Covid-19 no estado. Entre elas, acelerar as internações nas unidades de terapia intensiva, as UTIs, enquanto as obras para construções de hospitais de campanha na capital e em cidades da região metropolitana estão em andamento. Pacientes do Hospital das Clínicas serão transferidos para liberar 900 leitos, destes 200 em UTIs. Pela primeira vez desde o início da pandemia, foi cogitado aumentar restrições de isolamento, o que inclui até o uso da força policial para manter as pessoas em casa. Não estamos nesta situação ainda. Não sei se estaremos ou não, mas se nós mantivermos os idosos em casa, tal qual um lockdown, nós teremos um comportamento da crise que talvez nos favoreça nesse ponto para não colapsar o sistema de saúde. Se nós continuarmos ainda vendo em ruas, vendo em áreas, parques não, porque todos eles já estão fechados, mas em áreas de circulação, pessoas que visivelmente têm mais de 60 anos, elas poderão ser abordadas por policiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no âmbito de todo o Estado, como poderão ser abordados também por agentes da Guarda Civil Metropolitana, recomendando que sigam para suas casas. E o governador João Dória reforçou a manutenção da quarentena no estado até o dia 7 de abril e disse que vai sim continuar a seguir o que determina a Organização Mundial de Saúde. A fala do governador hoje manteve o tom crítico ao governo Bolsonaro, com quem discutiu ontem em videoconferência em conjunto com os governadores do Sudeste. Não minimize, não pense que é uma gripezinha, um resfriadozinho, não é. Isso exige a sua atenção, a sua solidariedade, a sua capacidade de exercer a sua cidadania na forma correta e, neste momento, nós pedimos esse seu gesto. É isso, Celso, Michele e o governador João Dória têm mantido contato diário com os jornalistas. Amanhã não será diferente, ainda não está confirmado o horário, mas ele estará juntamente com o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, em visita ao estádio do Pacaembu, onde está sendo montado também o hospital de campanha. Celso, Michele. Obrigada, Garrafa. E nós vamos à nossa primeira entrevista do dia aqui do Plantão da Saúde com Fernando Facini, que é terapeuta e diretor de prevenção a doenças no Instituto MISPA de Saúde Integral. Ele está ao vivo com a gente por Skype. Boa noite, doutor. Vamos falar um pouquinho sobre a sua especialidade, que é a terapia quântica. Como que funciona esse tratamento e como que ele pode ajudar a fortalecer as nossas defesas diante da ameaça desse novo coronavírus? Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. A nossa especialidade, ela caminha por alguns eixos da saúde. Então, nós temos o eixo fisiológico, o eixo emocional, o eixo mental e até mesmo o eixo de fé. Então, nós observamos o ser humano em sua integralidade. Por isso que nossa construção de saúde, ela sempre começa a partir do pilar sono, alimentação, bem-estar social, bem-estar das relações humanas e até mesmo bem-estar das relações entre o ser humano e o ambiente. Nós entendemos que no momento como esse, as pessoas estão passando além da crise emocional, obviamente, é uma situação inusitada, nós nunca vivemos momentos como esse, ainda nas outras epidemias que vivemos nos anos anteriores, não tivemos um alarme ou até mesmo essa situação agravada pelo mundo todo. Então, eu diria que as terapias integrais, elas vêm ganhando espaço cada vez mais no nosso país, porque para a gente aqui no Brasil é uma cultura recente, sabemos que a Europa é bem avançada no que diz respeito à saúde preventiva. E essa é a nossa ideia, trabalhar preventivamente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o sistema imunológico e, obviamente, que não dá para pensar em medidas emergenciais na situação que nós estamos,
Porque o sistema imunológico, contrário ao que as pessoas estão pensando, é que se eu começo a fortalecer agora o meu sistema imunológico, estarei imune ao vírus. E não é bem assim. Nós sabemos que é um vírus novo, uma forma nova desse vírus, com ainda não tivemos contato, portanto não temos imunidade. O que nós precisamos observar é que as pessoas que mantêm a saúde mais equilibrada, obviamente, responderão melhor quando o contágio acontece. Doutor, eu pensava justamente nisso, nessa questão do fortalecimento do sistema imunológico, que é uma coisa de médio e longo prazo, é muito mais preventivo do que no momento que está acontecendo a pandemia. Mas o que pode ser feito de maneira emergencial para a melhora desse sistema imunológico? Eu entendo que nós precisamos sempre pensar na construção do sistema imunológico e esse momento também é propício. E é lógico que nós estamos expostos a outras contaminações, outros riscos, outras bactérias, essas viroses que são comuns nesse período, né, nos períodos de transição de estação, elas acontecem e elas sempre debilitam um pouquinho. Nesse momento, nós precisamos manter uma alimentação balanceada, seguindo a orientação dos nutricionistas, aquele prato sempre colorido, o máximo de alimento in natura, e esse é um ponto bem delicado, porque as pessoas estão já com o hábito da alimentação industrializada, esses alimentos chamados alimentos vazios, né, que é de baixa densidade nutricional, ou seja, é um alimento produzido em escala que não tem a capacidade nutricional para, de fato, produzir um sistema imunológico interessante. Então, nós estamos falando aqui de micronutrientes, né? E esses micronutrientes, eles são obtidos a partir da alimentação balanceada e nós precisamos nos aproximar mais dos alimentos naturais. Ainda pensarmos de que forma esses alimentos naturais são produzidos. Nós temos aí um movimento interessante acontecendo no Brasil, que são as hortas urbanas. Precisamos desse alimento, quanto mais fresco, quanto mais próximo da colheita, maior será o valor nutricional desses alimentos. E manter alguma atenção em relação ao sono. Nós sabemos que as pessoas têm dormido pouco, têm dormido mal, porque o sistema imunológico ele está muito ligado ao eixo hormonal. Hoje nós discutimos um eixo chamado psiconeuroimunoendocrinológico, que é a combinação dos principais eixos que fazem regência das principais glândulas que coordenam o sistema imunológico. E o sono e a alimentação saudável são os principais pontos para o eixo físico. Ainda chama atenção para o eixo emocional e o eixo mental, que é a forma como nós gerenciamos nossas emoções, né? Lembrando que alguns neurotransmissores podem bloquear o sistema imunológico, gerando dificuldades de respostas para o sistema imunológico. Por isso que a pessoa deprimida adoece mais. O contrário disso também é verdade. As emoções positivas, a fé, quando bem canalizada, quando assimilada de forma saudável, quando vivida de forma saudável, também pode estimular os neuropeptídeos, que vão formar uma química cerebral muito boa para o sistema imunológico. Muito obrigada, Fernando Fassini, terapeuta quântico, diretor de prevenção a doenças do Instituto MISPA, falando aí sobre como a gente deve reforçar o nosso sistema imunológico. Celso. Muito obrigado pelas suas orientações, doutor. Obrigado. Posição. E gostaria de lembrar você que está em casa de quarentena, que você pode participar ao vivo do nosso Plantão da Saúde, encaminhando suas dúvidas para os nossos convidados através do WhatsApp. O número é o DDD 11, se você estiver fora da Grande São Paulo, 99479-1633. 99479-1633. Procure fazer uma pergunta curta e direta, lembrando de gravar com o celular deitado. E também com a hashtag no Twitter, Plantão da Saúde, tudo junto. Certo? Tá certo. Bom, a preocupação com o novo coronavírus também tem impactado a vida das mais de 1.700 comunidades carentes da capital paulista, lugares onde problemas que já eram graves, como a falta de saneamento básico, se tornam ainda maiores frente à pandemia. Isso sem falar nas consequências da renda das famílias. A maioria é autônoma e que sofre ainda mais com a paralisação do comércio. Veja na reportagem de José Paes.
As orientações dos principais órgãos de saúde do mundo são relativamente simples. Entre as alternativas para se evitar o contágio do novo coronavírus estão lavar bem as mãos, usar álcool gel e praticar o isolamento social. Mas nem todo mundo tem acesso ou pode colocar tudo isso em prática. Uma das grandes preocupações envolvendo o novo coronavírus tem relação com as pessoas que moram em favelas no nosso país. Muitas vezes, o principal problema é se isolar em um ambiente tão estreito, muito propício para a propagação do novo vírus. Por isso, hoje, a gente veio aqui no Jardim Maria Sampaio para bater um papo com a comunidade e saber como que as pessoas estão vivendo nessa crise. O senhor tem achado álcool gel fácil? Tem conseguido comprar? Como é que tá? Negativo, não consegue encontrar e quando encontra é muito caro, é R$30, R$40 a um potinho pequeno. Tá conseguindo comprar álcool gel, máscara, os produtos? Não. A gente não está achando de jeito nenhum nos mercados, nem o álcool normal a gente não está achando. E quem está achando, o pequeno eles estão vendendo a 10 e o maior a 20. O que está acontecendo no nosso país está mostrando muito o distanciamento dos políticos para com as periferias, né? Porque a gente sabe que o político ele não vai no SUS, né? O empresário não vai no Sistema Único de Saúde. Quem vai no Sistema Único de Saúde são as pessoas que moram aqui na nossa região. O Tiago Solano é líder comunitário na favela do Jardim Maria Sampaio e responsável por uma agência popular que presta serviços sociais para a comunidade. Durante os últimos 10 anos, ele tem acompanhado de perto problemas que tomaram proporção maiores por causa da Covid-19. O que está faltando é comida, né? Em primeiro lugar, assim, as pessoas estão bastante receiosas com essa quarentena, porque muitos não estão trabalhando. Sem trabalhar tá difícil, viu? Sem dinheiro, comprando o que pode, porque sem trabalhar, sem receber, quer dizer, eu ainda não recebi, mas se Deus quiser, vou receber. Muito sai para vender de manhã para comer à noite. Vai ser o que dessa gente? Vai acabar tendo saque aqui, aí vai chamar a gente de vagabundo, vai chamar a gente de bandido. E não somos. Somos pais de família, trabalhadores. Mas se alguém não olhar por nós, daqui a pouco vai começar a ter saque. Segundo a Prefeitura de São Paulo, existem 1.700 comunidades carentes na capital paulista. De acordo com o Data Favela, 97% dos moradores dessas regiões já mudaram a própria rotina em razão da Covid-19. E 2 em cada 3 residentes de favelas têm se preocupado bastante com a própria saúde. Os dados mostram também que 47% das pessoas que vivem nessas comunidades são autônomas e terão uma queda importante na renda mensal. Dona Silvaninha, eu vou ficar aqui distante da senhora, viu? Por conta desse novo coronavírus, do problema. Desculpa, já peço desculpa não chegar pertinho da senhora. Como que a senhora está enfrentando esse problema aí na sua casa? Esse problema tá difícil, né? Que a gente tá parada, sem trabalhar, né? Então aí não dá, né? Tem as contas para pagar. Eu não tive mais como vender o que eu vendia antes. E aí eu comecei a fazer uns pão caseiro que minha mãe mesma me ensinou a fazer e vender na minha vizinhança. Isso tudo para ter um tipo de renda aí durante esse período de crise, é isso? Sim, isso tudo para ter um tipo de renda. Autônomo ainda sofrendo, hein, seu Edilson? Como é que tá o seu trabalho? Eu tô parado, tô sem ganhar, eu ganho por dia, entendeu? Tá difícil, é muito difícil. Tá passando algum tipo de necessidade? Com certeza, né? Eu ganho por dia, pô. Eu tenho que correr ali, a minha mãe me ajuda, é aposentada também, tá sofrendo. A gente não compra coisa igual que nem as pessoas que têm condições. Nós não temos condições, porque quem mora aqui é que não tem condições. Nós trabalhamos só para sobreviver, né? E peço a Deus que essa doença vai embora. Porque não é só eu. E muita gente aí que é pior do que eu, né? A situação é pior. Talvez seja pior do que a minha, né? É verdade. Olha, agora nós vamos para a nossa segunda entrevista do dia. Nós recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde o médico pediatra Dr. Lúcio Cury, que é especialista em imunologia e doenças alérgicas. Doutor, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Doutor, nós vimos aí na reportagem do José Paes que as pessoas que moram na periferia da cidade, elas têm mais dificuldade em cumprir algumas determinações dos órgãos de saúde nesse cenário. O que é possível fazer, né, para evitar o contágio, porque a gente estava até comentando desse isolamento vertical, que não é possível fazer nessas condições. Eu entendo esse posicionamento de isolamento vertical com a preocupação da economia, mas eu acho que não é o momento agora. A gente está com os casos aí subindo a todo momento. Eu vim com alguns números, na hora que eu saí de casa, eles já mudaram.
Então, acho que a gente está num momento crítico, isso ainda tende a piorar. E o ideal, ao meu ver, é manter o isolamento total. E como nós estávamos comentando aqui antes de entrar na entrevista, como que esse pessoal na periferia, né, a gente sabe da dificuldade deles, da parte de saneamento básico, que tudo é precário, até o controle, né, das políticas de saúde lá dentro da comunidade é mais difícil. E muitas vezes, dentro de uma casa pequena, você tem tem várias crianças, 4 adultos, um idoso acamado. Então, assim, você libera as pessoas que teoricamente não são de risco, as crianças e os adultos saudáveis para trabalhar, mas você esquece daquele idoso que está acamado dentro da casa. Então, eu acho que é um pouco complicado. Difícil. A gente tem que pensar como um todo, né? E a gente, como vocês mesmos comentaram aí, 1.700 comunidades carentes, né? Então... Doutor, até na condição de pediatra, os pais têm os temores com as crianças, mas não há muitos casos registrados graves com crianças. O senhor deve ter esses números também. Mas qual é a maior preocupação que os pais devem ter com as crianças? Eu acho que eles estão sendo diretamente afetados, né? As nossas crianças estão sofrendo. Eu sou pai. Tenho uma filha de 4 anos e meio em casa, ela já está impaciente, né? Eles estão sendo privados de educação, né? Eles estão sendo privados de tomar sol, de sair na rua, de brincar, e a parte emocional dessas crianças também está sendo afetada, né? Porém, a gente tem que tomar um cuidado, né? Tem se visto, através de alguns estudos, eu trouxe alguns números aqui, que as crianças não são o foco dessa pandemia, mas elas também podem se infectar. Tem um estudo recente que foi liberado no dia 18/3, que é do New England, e eles comentaram que o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China, em 72.314 casos de coronavírus, menos de 1% ocorreu em crianças menores de 10 anos. Né? Então, a gente já por aí já nota que não é o foco dessa infecção. Foi feito um estudo também num hospital infantil de Wuhan. Eles pegaram crianças sintomáticas e assintomáticas, mas que haviam tido um histórico de contato com pessoas com suspeita. Né? Eles pegaram 1.391 crianças de 0 a 15 anos, entre 28 de janeiro e 26 de fevereiro, e colheram teste rápido em todas essas crianças. Apenas 12% dessas crianças estavam infectadas, eram 171 crianças das 1.391. E foi visto nesse estudo que 15,8% das crianças eram assintomáticas. Elas estavam infectadas, elas não possuíam nenhum sintoma e nem imagem radiológica. Mas passavam. Mas elas são transmissores, né? Então, assim... além disso, desses 15,8% que não tinham nada, né, que foi um achado de um estudo, 19,3% tinham sintomas leves de vias aéreas superiores apenas, que é diferente do que a gente está vendo nos adultos, né? Os adultos estão manifestando uma pneumonia grave, né, com uma insuficiência respiratória de evolução rápida, né? A gente tem ficado assustado mesmo. E 41% só desses pacientes tiveram febre. Então, 58,5% estavam afebril. Olha só. Então, sintomas leves, crianças afebris. E das que tiveram febre, né, apenas 10% tiveram febre maior do que 39 graus. Não, então, às vezes você acha que é uma gripe que não é algo grave, né? Porque se o febrão vai aumentando, você já fica alarmado. Olha, doutor, eu vou chamar a participação do nosso telespectador. Você que está em casa pode participar mandando perguntas para o nosso WhatsApp 11 99 479 1633. Grava com o celular deitado, uma pergunta rapidinha para o doutor Lúcio Cury, médico pediatra e especializado em imunologia e doenças alérgicas. Doutor, a gente... WhatsApp, tem pergunta já. Já tem pergunta para o doutor. O pessoal está animado com a participação do doutor aqui. Vamos colocar na telinha. Boa noite a todos do Plantão da Saúde. Eu continuo trabalhando, só que eu não estou usando o transporte público. Eu estou usando o carro para vir trabalhar. Eu corro o risco de contaminar com o coronavírus. Sou Nilton da Bela Vista. Todos nós corremos o risco, né? O fato do senhor não estar usando o transporte público diminui um pouco
esse risco. Mas a orientação para todos, como um todo, né, é a higiene correta das mãos, a lavagem das mãos e evitar de levar a mão ao rosto, aos olhos, ao nariz e à boca, porque o vírus ele entra através das mucosas. E já foi visto que em algumas superfícies, principalmente superfície porosa, o vírus pode sobreviver por alguns dias. Nossa Senhora. Então, você compartilhar, às vezes, um telefone celular, dá para alguém usar, essa pessoa pode estar infectada e transmitir para você. Às vezes, você colocar a mão num corrimão e esquecer e coçar o seu olho, você pode se infectar. Então, tem o seu álcool em gel. Olha a gente está aqui com o nosso aqui, eu trouxe o meu. E tem que tomar esse cuidado. Eu acho que vai mudar um pouco o comportamento das pessoas. Isso é uma atitude que a gente deve ter sempre, né? Lógico que agora está tendo um pouco a gente está um pouco neurótico, acho que com razão. Mas é higiene, Mas né? o H1N1 está aí, é uma época agora de um vírus muito agressivo, principalmente em crianças, que chama vírus sensicial respiratório, e eles transmitem da mesma maneira, né? Então a gente tem que ter esse hábito. O brasileiro é muito amistoso, abraça, beija, né? E a gente está em risco de pegar outros tipos de doença também. Ô, doutor, o que pode ser feito para aumentar a imunidade das crianças? Eu acho que o mais importante, né, eu acredito, como o Fernando comentou, é manter uma rotina adequada, apesar da gente estar fora, né, do nosso contexto social. Manter boas horas de sono, né? Então não bagunçar a vida da criança, manter os horários das refeições adequadamente. Vamos ter que fazer as comidas em casa, né? O que não puder fazer em casa, for pedir por delivery, que opte por comidas saudáveis, né? Beber bastante líquido. Eu acho que isso é o básico, né? A boa higiene. Tomar cuidado, nós adultos, né? Quando a gente tem que sair, não tem jeito, tem que sair de casa, ir num mercado, ou eu, por exemplo, que sou médico, às vezes ainda tenho que atender alguns pacientes que são crônicos, eu não posso abandonar os meus pacientes. Eu, quando chego em casa, a primeira coisa que eu faço, minha filha vem correndo para me abraçar, eu peço para ela esperar, eu tiro toda a minha roupa, deixo na lavanderia, o sapato fica do lado de fora de casa, eu vou direto para o banho e depois eu vou dar um beijo na minha filha. É difícil, né? A gente está também sendo isolado dos nossos pais, dos nossos outros entes queridos, mas eu acho que é um momento de conscientização e que a gente tem que se preocupar com isso. Fica claro, então, nas palavras do doutor, a importância do isolamento. Né? Tem que ter esse isolamento. O senhor deu um exemplo agora da sua própria filha que fica inquieta, imagina ficar confinado num apartamento ou numa casa por semanas e mais semanas. O que é possível fazer em termos de concessão? Vale sair um pouquinho, dar uma volta no quarteirão, passear com a criança ou até isso tem que ser evitado, se não houver realmente uma causa, uma necessidade? Eu acredito não, nós temos que ter bom senso, né? Eu ainda não saí com a minha filha de casa, eu tenho saído eventualmente assim em situações ímpares que eu realmente preciso, mas, por exemplo, você tem um cachorrinho em casa, vai levar para passear, acho que você até pode levar o seu filho ali na rua sem conversar com ninguém e também tomar o cuidado com a higiene e logo voltar para casa. Perto da minha casa tem uma praça, e eu vi umas 5 pessoas com os cachorros e conversando. Todo mundo de máscara, mas eles estão ali, tendo contato. Então, o isolamento não está sendo feito ali. Se acontecer do nosso governador entrar com a medida do lockdown, a gente não deve sair. A Califórnia está com lockdown, em vários lugares, lá nos Estados Unidos tem. E é uma coisa que todos estamos sofrendo, né? Então, acho que a gente tem que ter esse senso comunitário, não é para sair, não é para sair. As crianças, inclusive, que a gente estava falando aqui, poxa, mas eles não correm tanto risco, por que não libera para a escola? Então, eles são... eu comentei de estudos que não tem gravidade na maioria dos casos, que eles são menos atingidos, mas eles são importantes vetores. Se você fala aqui de 16% de crianças sem sintoma nenhum, Nossa Senhora. Então você pode estar abraçando e tendo contato com seu filho, ele pode estar infectado, né? Então assim, ou ele está circulando num ambiente público e disseminando um vírus, né? E a gente ainda fica neurótico com esse negócio de álcool, lavar a mão, as crianças não têm essa noção. A mão vai na boca toda hora.
né? Eles brincam no chão, então eu acho que é um momento, infelizmente, que ninguém nas últimas gerações chegou a ver isso, né? O meu pai tem 70 anos, ele estava desolado por causa do nosso negócio, a gente é médico, a gente não para, mas o nosso negócio também diminuiu. E a gente conversou e falou, eu nunca vi isso na minha vida. É a primeira vez que eu passo por uma situação dessa. E é assustador mesmo. É assustador. Até estava ouvindo no rádio hoje, doutor, que em Nova York, 40% dos casos de UTI são de jovens de 20 a 50 anos. Então, de 20 a 50 anos, 40% estado gravíssimo em UTI. Então, não fica, né? Não é, poxa, só os idosos afetados. Tá pegando aí todo mundo mesmo. Bom, como nós temos falado aqui, doutor, dividir a rotina das crianças em casa não é tarefa fácil para os pais em quarentena. Muitos dos que estão trabalhando de casa têm o desafio de entreter e educar os pequenos em isolamento ao mesmo tempo que têm as próprias tarefas para cumprir. É verdade, Michele, e não dá para esquecer dos novos hábitos de higiene que precisam ser reforçados dia a dia. Veja na reportagem de Jonas Campos. Pedro e Bernardo no carrinho, na mini cama elástica, no circo improvisado, nos momentos de estudo e de criatividade nos aplicativos que estão na moda. Os irmãos de 9 e 4 anos de idade passam a quarentena dentro desse apartamento, junto com os pais, Felipe e Renata. Quarentena, dia todo em casa, sobra tempo. Verdade ou mentira? Mentira. Mentira total. Mentira, pode colocar um X assim. Mentira, completamente. Quando a gente voltar à normalidade, eu vou chegar no meu trabalho e vou falar, gente, vim descansar, boa tarde a todos, bom dia. Para eles, estabelecer um dia a dia mais regrado tem sido fundamental nesse período. Primeira semana de quarentena, a gente estava batendo cabeça. E aí a gente fez um cronograma junto com as crianças, né? Então pegamos um arquivo que a própria escola mandou pra gente, de uma rotina semanal. E funciona tão bem que eles já acordam olhando pra rotina e exigem da gente o cumprimento dos horários que nós estabelecemos, né? Procurar fazer uma rotina que tenha um equilíbrio. Que tenha momentos que vão brincar no videogame, que vão brincar no celular, mas vão ter momentos em que vão ficar com a família, de repente resgatem jogos e brincadeiras que estavam perdidas. Ainda segundo a neuropsicóloga Débora Moss, os pais devem tratar com leveza o tema do momento, o novo coronavírus. Você pode usar, por exemplo, pegar soldadinhos, brinquedinhos de soldadinhos e explicar que dentro da gente tem soldadinhos que nos protegem e que nos velhinhos os soldadinhos deles são mais fracos do que o nosso. Então, se a gente fizer de uma forma lúdica, leve, bem-humorada, as coisas tendem a ser mais tranquilas para a criança e a informação é passada. Eles falam e perguntam muito sobre o tal do novo coronavírus? Perguntam. O Pedro ontem estava até mais ansioso, né? Mãe, eu tenho uma sensação esquisita. Parece que nós estamos aqui trancados, fugindo de alienígenas. Ele falou essa isso. frase, exatamente. Um experimento muito legal que viralizou na internet e que mostra para a criançada a importância de lavar as mãos nesse período de novo coronavírus é esse aqui, ó, que o Pedro, irmão mais velho, vai mostrar para o Bernardo, irmão mais novo. Como é que é, Pedrão? Assim, como todos sabem, nós temos um vírus rondando, que é o coronavírus, mais conhecido como Covid-19. O orégano vai estar representando o coronavírus e o detergente vai ser o sabão. Então o Bernardo, ele não lavou a mão e ele ficou sem lavar a mão. E aí ele fica com o vírus. Mas quando ele lava a mão, tira tudo do dedinho dele, aí quando o coronavírus chega perto, ele não pega. Portanto, qual que é a mensagem? Temos que lavar as mãos, passar álcool gel, qualquer coisa de boca você tem que higienizar primeiro e não ficar dividindo copo, colher, essas coisas. Boa! Uma coisa que deixa as crianças muito inseguras é a falta de controle. Então, a mesma coisa do vírus. Se ela sabe que ela pode controlar isso, de que se ela lavar bem a mão, o vírus vai embora, isso dá uma leveza para a criança para poder lidar com essa situação tão complexa e tão difícil que a gente está passando. As escolas, agora dependentes da chamada educação à distância, também vão se adaptando à situação. Dá para garantir um bom aprendizado em casa, porque as professoras elas têm estruturado essas atividades pensando no desenvolvimento de habilidades diversas. O que mais nos preocupa é a questão da socialização.
que fica mais difícil, principalmente para os pequenos. O novo coronavírus definitivamente trouxe muitas novidades e novas responsabilidades para os pequenos e familiares. Talvez esse vírus veio para trazer novas maneiras da gente se relacionar com as pessoas. A gente está com saudade de se abraçar e no dia a dia a gente só ficava olhando para o celular. Então, a gente poder aproveitar esse tempo com qualidade com os nossos filhos dentro de casa e poder, então, ter essas trocas aí nas relações que talvez estava precisando antes desse vírus. Doutor, nós vimos aí na reportagem que o desafio é grande mesmo, né? Mas que é possível. Agora, o que mais a gente pode fazer em relação às crianças que são alérgicas, por exemplo? O que pode ser feito pela saúde deles? E como diferenciar, de repente, uma alergia desse novo coronavírus? Um resfriado. Um resfriado e tudo mais. As alergias, principalmente as alergias de vias aéreas superiores, são as rinites, geralmente você tem muita rinorreia, né, que seria a coriza, coceira e espirros, que geralmente são mais matutinos, mas podem acontecer durante o dia, e a tosse seca. Uma coisa que a gente tem visto um pouco nessa nova infecção é que uma coisa que não é muito frequente é a rinorreia, né? Muitos pacientes estão com tosse seca, né? Mesmo com ou sem febre, e o nariz não escorre. Isso é bem diferente da gripe. Outra coisa que a gente deve fazer para esses pacientes que já são alérgicos, né? Muita gente está sem o auxílio do empregado doméstico em casa, é tentar manter a higiene em casa, né? A higiene também corporal, nasal dessas crianças, fazer as inalações de soro se eles começam a manifestar algum sintoma. A inalação é bom, doutor, então? A inalação é boa para umidificar a via aérea, ainda mais nessa época a gente vai entrar na época de um período mais seco, né? E mesmo gerando dúvida, porque às vezes gera dúvida, será que está começando sintoma? Será que é uma manifestação alérgica? Como a gente está nessa situação, se os sintomas são leves, e a gente acredita que muitas pessoas não diagnosticadas já tiveram contato ou tiveram sintomas leves e talvez nem saibam que tiveram, é para manter-se em casa, controlar com a sua inalação, lavagem nasal, talvez um analgésico se você não estiver se sentindo muito bem. Se chegar ao ponto de uma fadiga muito intensa, falta de ar, né, uma febre alta de difícil controle, é o momento que você deve procurar ajuda médica. É nisso até que eu queria entrar. Quem tem alergias, de certa forma, fazem parte também de um grupo de risco? Em que grau elas fazem parte desse grupo de risco? Principalmente os pacientes que têm problema de via aérea inferior, né, asma, e os pacientes que são de mais difícil controle, né? Porque numa infecção dessa ele pode exacerbar um quadro de asma e fazer uma crise mais importante. Isto acontece também com outros vírus que circulam nessa época do ano. O Covid aí é uma novidade para a gente, mas o H1N1 também coloca esses pacientes num grupo de risco, assim como o vírus sincicial respiratório. É o da bronquiolite, né, doutor? O vírus sincicial respiratório é o da bronquiolite nas crianças, mas ele também pode fazer infecção grave em adultos, principalmente com comorbidade. Nossa, doutor, e agora a gente vai chamar a reportagem ou a gente faz mais pergunta para o doutor? Vamos chamar a reportagem, depois o doutor volta, você também pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, tá bom? Como parte das ações para minimizar os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus, o governo federal vai passar a permitir a suspensão de contratos de trabalho. Só que agora, por um período menor. Em vez de 4, serão 2 meses, segundo a medida provisória que deve ser publicada até amanhã. A ideia principal é evitar demissões em massa. A nova medida provisória vai valer apenas para as empresas obrigadas a baixarem as portas por decisão de governos locais ou ainda para micro e pequenas empresas, mesmo em funcionamento. Durante o afastamento, os trabalhadores vão receber o seguro-desemprego. A MP vai permitir ainda as reduções de jornada e salário, em 3 diferentes porcentagens, 25%, 35% e no máximo 50%. E a União vai entrar com uma parcela proporcional ao seguro-desemprego para ajudar o empregador a complementar a renda do empregado, que vai ganhar menos, mas não perderá o emprego. O governo estima que a proposta beneficiará 11 milhões de trabalhadores, em vários setores da economia que ganham até 3 salários mínimos. O impacto nas contas públicas poderá chegar a 36 bilhões de reais. O texto da nova medida já foi fechado e está sob avaliação dos Ministérios da Economia e da Casa Civil e deve ser publicado até sexta-feira.
A medida anterior, que se tratava da suspensão dos contratos de trabalho, foi revogada, mas alguns pontos foram mantidos, como home office, antecipação de férias e feriados. Bom, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou hoje que os trabalhadores informais terão direito a R$ 500 e não mais R$ 200, como dito antes pelo governo federal. De acordo com Maia, o projeto de lei visa garantir recursos às famílias mais vulneráveis diante do isolamento, pelo período mínimo de 1 mês. Doutor, a falta de sol faz mal para as crianças? Porque eu imagino que muita criança tem que ficar dentro do apartamento, as áreas comuns dos prédios, brinquedotecas, as quadras foram fechadas e aí a criança não pode mais tomar sol. Tem muito apartamento que não tem nem varanda. Sim. Como que fica essa questão da falta da vitamina D? Eu acho que a gente se preocupa, sim, com a queda da vitamina D. Uma boa parte é feita através do sol, né, tomando sol, através da pele, mas uma parte também vem pela alimentação. Então, como o Fernando falou lá no começo do programa, e eu também já comentei, a gente tem que manter uma alimentação balanceada. Porque muita gente não vai ter a opção de tomar sol. Se você tem um quintal na sua casa, ótimo, mas nem todo mundo tem esse quintal. Então, infelizmente, manter a rotina, uma alimentação balanceada, uma boa noite de sono, para a gente conseguir aí passar por isso da melhor maneira possível. Né? E, doutor, e quem, por exemplo, tem a possibilidade de estar num sítio, numa chácara, e tem piscina, tem espaço, existe alguma restrição? Criança pode ir para a piscina, não pode? Essas pessoas são privilegiadas. É verdade. Né? Se eles estiverem entre familiares, sem contato com pessoas externas, circulando no ambiente, eu não vejo problema nenhum. Ok. Bom, doutor, agradecer o doutor, agradeço ao doutor Lúcio Cury, médico pediatra, especializado em imunologia e doenças alérgicas. Muito obrigada pela sua participação. Pelos seus esclarecimentos, que são fundamentais nesse momento, né, de temor e de muitas dúvidas. Me coloco à disposição para o que vocês precisarem aí para auxiliar o telespectador também. Obrigada, doutor. Foi muito bom. Olha, a gente vai falar agora do impacto do novo coronavírus no cenário esportivo com o nosso Giro de Notícias. Depois das medidas tomadas para conter o avanço da pandemia, hora de encarar as consequências das paralisações das competições. Árbitros e auxiliares estão sentindo no bolso a interrupção dos campeonatos aqui no Brasil. Remunerados por partida, integrantes da categoria reclamam da falta de um plano de contingência da Confederação Brasileira de Futebol e das federações estaduais para enfrentar a questão. Aurélio Santana Martins, presidente do Sindicato dos Árbitros do Estado de São Paulo, cobrou uma posição da Federação Paulista de Futebol, mas ainda não obteve resposta. Já os clubes da Série B do Campeonato Brasileiro anunciaram através de um manifesto antecipado esta manhã pela Chapecoense que vão dar férias coletivas de 20 dias para jogadores e integrantes das comissões técnicas. A medida vale a partir do dia 1º de abril e pode ser prorrogada por mais 10 dias. As equipes se comprometem a manter o pagamento integral de salários nesse período, mas podem apresentar uma proposta de redução de 25% dos vencimentos caso a paralisação ultrapasse um mês de duração. Para aliviar os cofres dos clubes, a Confederação Sul-Americana de Futebol anunciou nesta quinta que vai antecipar até 60% das premiações pela participação na fase de grupos da Copa Libertadores da América e da segunda fase da Copa Sul-Americana. As equipes na Libertadores beneficiadas pela decisão vão receber um adiantamento de US$1.800.000, o equivalente a 9 milhões de reais. Já os times na Copa Sul-Americana vão faturar US$225.000, cerca de R$1.100.000. A Liga Alemã de Futebol anunciou nesta quinta-feira que Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Red Bull Leipzig e Bayer Leverkusen vão doar 20 milhões de euros, algo em torno dos 110 milhões de reais, para ajudar as equipes menores em dificuldades financeiras devido à interrupção das competições em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Esses recursos serão geridos pela Liga, que vai decidir
como distribuir esse dinheiro para as equipes da primeira e da segunda divisão. De acordo com a agência Reuters, a FIFA deve analisar nos próximos dias a proposta de extensão automática dos contratos até o final da temporada ou até o término das competições em curso no momento da paralisação. A entidade máxima do futebol mundial também deve estudar mudanças nas datas da próxima janela de transferências nos principais mercados europeus. E temos mais um caso confirmado de contágio pelo novo coronavírus no esporte brasileiro. A ponteira Drusila, do time de vôlei do Sesc do Rio de Janeiro, testou positivo após apresentar sintomas da Covid-19. De acordo com o Dr. Ney Pessegueiro, do Amaral, médico do Clube Carioca, a atleta não apresentou complicações e permanecerá fazendo tratamento em casa. E você pode seguir acompanhando todas as notícias sobre as consequências do novo coronavírus e as demais novidades do mundo do esporte no site gazetesportiva.com. Olha, mesmo sem o aval do Congresso, o presidente Jair Bolsonaro incluiu templos religiosos de todos os credos e casas lotéricas na lista de atividades essenciais ao país. Pelo decreto publicado hoje, esses estabelecimentos têm agora autorização para permanecerem abertos, mesmo com a pandemia do novo coronavírus. A reportagem é de Jonas Campos. Igrejas e casas lotéricas seguirão na ativa em tempos de pandemia. Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro publicou um decreto atualizando a lista de serviços essenciais que não podem ser interrompidos nesse período de combate à Covid-19. E a novidade da lista atualizada hoje foi justamente a inclusão de atividades religiosas e casas lotéricas. A norma, segundo o decreto, é que fica proibida a restrição à circulação dos trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais. Portanto, apesar das medidas de precaução que visam evitar aglomerações e diminuir o número de pessoas nas ruas, templos religiosos e casas lotéricas seguirão abertos em meio à luta contra o novo coronavírus. E o governador de São Paulo, João Dória, falou sobre a medida. Uma boa parte das igrejas já há 2 semanas iniciou missas e cultos não presenciais e estimulando o uso da televisão. Muitas até já tinham, outras criaram seus canais para o celular, permitindo que milhares, para não dizer milhões, de seguidores e de fiéis possam seguir processando a sua fé, fazendo a sua oração, em contato com as suas igrejas, sem a superaglomeração. Eu prefiro não fazer comentários neste momento sobre esta posição, esta decisão do presidente Jair Bolsonaro, mas faço aqui um apelo, como cidadão, como brasileiro e também como governador de São Paulo, para que os dirigentes de igrejas e que compreendem a dimensão da gravidade que temos, sobretudo aqui no estado de São Paulo, possam fazer os seus cultos, os seus encontros virtualmente e não presencialmente. E falando na importância de lavar as mãos corretamente para diminuir o contágio pelo novo coronavírus, a Prefeitura de São Paulo começou hoje a instalação de pias na região central da cidade. Elas ficam em locais de grande circulação e vão favorecer principalmente a população de rua. Reportagem de José Paes. A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras, está instalando pias na região central da capital paulista para auxiliar as pessoas em situação de rua a fazerem a higienização correta das mãos nesse período de pandemia da Covid-19. As pias estão sendo instaladas em locais com grande aglomeração de pessoas em situação de rua, como a Praça da Sé, Praça Ouvidor Pacheco e Silva, Largo São Francisco, Largo Paissandu, Pátio do Colégio, Praça da República, Largo do Arouche, Parque Dom Pedro, Largo General Osório e aqui na Praça da Liberdade. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social confirmou que fará a distribuição de sabonetes para que essas pessoas em situação de rua possam lavar as mãos da maneira correta. A expectativa é que as obras terminem amanhã. E a gente vai direto para o nosso telão da saúde ver como que está a atualização dos casos do novo coronavírus, que completa hoje 1 mês do primeiro registro aqui no país. Vamos ver como que está a situação no estado de São Paulo e no Brasil. Bom, vamos lá. No total são 2.915 casos confirmados pelo Ministério da Saúde, 77 mortes no Brasil. É bom a gente lembrar que ontem eram 57, então houve um aumento de 20 mortes. Em todo o país, 194 pacientes estão em UTIs e 205 em enfermarias.
O estado de São Paulo, que concentra o maior número de notificações da Covid-19, são 1.052 casos confirmados e 58 mortes. 60 pacientes estão em UTIs aqui no estado e 79 em enfermarias. O governo de São Paulo divulgou imagens dos presos trabalhando na fabricação de máscaras de proteção, medida que foi anunciada esta semana pelo governador João Dória. Cerca de 200 reeducandos de várias regiões do estado, de penitenciárias masculinas e femininas, vão confeccionar as máscaras de proteção descartáveis para uso em procedimentos simples, não cirúrgicos. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária, serão produzidas 320 mil máscaras de TNT duplo. Serão feitas 26 mil peças por dia nas oficinas que foram higienizadas e onde também foi criado um protocolo de entrada para garantir a higiene das peças. As máscaras serão vendidas a preço de custo. Bom, e o Ministério da Saúde tem reforçado algumas medidas de segurança necessárias para impedir que o novo coronavírus se espalhe ainda mais pelo Brasil. Os cuidados são simples, gente, mas são eficazes para evitar a contaminação. Claro. São eles: evitar contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas, lavar as mãos frequentemente com água e sabão. O que mais, Celso? Cobrir o nariz e boca quando espirrar ou tossir. E sempre que tossir, olha, aqui, levando o cotovelo. Evitar levar as mãos ao rosto diretamente, não só boca, nariz, olhos. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas, e manter os ambientes ventilados, principalmente em casa. Então, deixe a janela aberta, tudo que puder ser aberto, por favor. E o principal cuidado, esse você não pode esquecer: ficar em casa, principalmente se você fizer parte do grupo de pessoas que tem mais risco de sofrer com as complicações da doença. Você que já tem algum problema de saúde e principalmente os idosos, segurar os idosos em casa neste momento é difícil. Não, brincadeira, a gente vai no mercado comprar alguma coisa que está faltando e só tem os idosos lá fazendo suas comprinhas. Então, tem que ficar em casa. Levem a sério, principalmente os idosos, que são um grupo de risco. Fiquem em casa. Não há razão para sair agora. Minhas amigas estão preocupadas. Como manter as mamães, as vovós em casa? Elas gostam de ir no mercado, claro. Celso Cardoso. E muitos acabam subestimando a gravidade da doença, e principalmente eles que fazem parte do grupo Até de porque risco. eles nunca viveram uma situação como essa, Então, para eles estão acostumados com uma outra coisa de guerra, uma outra coisa, não com essa coisa invisível. Gente, o nosso plantão da saúde de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã com mais informações para você que está em casa, cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. A gente se despede e amanhã estamos de volta com mais prestação de serviço e para esclarecer as dúvidas da população. Até lá, uma boa noite para você. Beijo de longe. Tchau.